Vamos lá repercutir mais uma matéria do nosso Botafogo, porque já dá para sentir o dedo do Mister no elenco e o John Textor deu as caras e a mídia vai à loucura. O homem prometeu e vai cumprir, é dinheiro, é reforços, tudo nesse vídeo eu separei o melhor corte para vocês. Mas antes, comente aqui o que você está achando dessas falas, do que a mídia está falando. Vejam as matérias. Até porque hoje tivemos protesto da torcida, né? Torcedores como o nosso colega César Romero, colunista lá de Juiz de Fora, botafoguense, estão preocupados com essa situação. E alguns estão mais do que preocupados, estão bravos mesmo. Ó. Levaram faixa, protestaram. E hoje foi dia de resposta, né? Ó, o pedido é de transparência. Então o Textor andava sumido, né? Não vinha se pronunciando, ó, tem recado para ele em inglês, né? Dizendo que não confia nele. Essa aí, em bom português, né, chamando de procurado e de 171, né, o artigo do Código Penal para... Qual que é o 171 mesmo? Estelionato, isso. Boa, estava me escapando a palavra. Enfim, em meio a todos esses protestos aí, John Textor apareceu e falou, tentando tranquilizar o torcedor. Vamos rodar. It's one of those very difficult times where you know you've got solutions. And the supporters of Botafogo will end up being happy, but you can't tell them anything while you're going through it. And I'm very sorry for that, but these confidential negotiations with Aries and other partners at Eagle, they have to be kept quiet until they're complete. Now, I can tell you that in the past 2 days, we finally got approval to bring capital into the club. We had an affirmative vote at the board of Eagle. And the very good news is that this financing that we've been talking about for quite some time was finally approved by the independent directors on the board of Eagle. And so we look to bring in a significant amount of capital this week. Finally, it's taken too long, but now I can talk about it. And I apologize for the lack of transparency, but this had to be kept confidential until we finished. All of the athletes that we intend to sign will be able to sign. I don't comment on specific days and specific wires for the life of me. These are international wires. So, look, this solves the transfer ban. It's approved by the board of Eagle. We're fully funded. That's all I'm going to say. Começa com uma parte preocupante, né? Porque ele diz que a falta de transparência às vezes é necessária. E um clube de futebol é uma empresa um pouco diferente, que precisa de mais comunicação com o seu torcedor. Mesmo que o torcedor não seja acionista, né? Mas pede um modelo de comunicação diferente. Agora, termina com uma promessa que é muito boa para o torcedor do Botafogo, né? Se ela for cumprida, ele diz que são transferências internacionais, que vão levar um tempo, que não dá para dizer quando, mas vai pingar. A grande questão, Barreto, é que essa falta de transparência, ela não aparece de agora no Botafogo. Ela apareceu, inclusive, no ano que o Botafogo teve o maior ano da sua história em títulos, né? 2024, Brasileirão e Libertadores. O balanço financeiro divulgado pelo Botafogo, ele deixa de dar informações fundamentais, determinantes, né? Para quem se debruça sobre isso, estuda e é especialista, para ter o diagnóstico de como o Botafogo está financeiramente. É claro que a partir do momento que um clube vira SAF e é comprado por um indivíduo, um sujeito, mesmo que esse indivíduo tenha ali um grupo de clubes, ele pode usar desse artifício. É ilegal? Não é ilegal. Mas muitas vezes, para o torcedor, isso se torna algo muito incômodo, porque ele quer saber de fato o que está acontecendo com o clube dele. E aí não tem muito o que dizer, né? É esperar para ver se essa é uma promessa verdadeira ou se ele está apenas trazendo frases ali para tentar diminuir um pouco, ganhar tempo com isso, diminuir um pouco da insatisfação da torcida. E eu repito aquilo que eu falei no início. Eu acho que ainda demorou. Mas que ele foi muito direto no sentido de que o dinheiro vai entrar. Pois é. Ele não disse assim, olha, tá tudo bem encaminhado e estou confiante, acredito que ele garantiu. Inclusive resolve a questão do transfer ban, que é aquilo que certamente mais preocupa o torcedor do Botafogo hoje. Não pode inscrever novos jogadores, não pode contratar novos jogadores. Ele fez uma promessa. Se não for cumprida, se esse dinheiro que ele está dizendo não entrar, por mais que ele dê alguma explicação técnica, porque é uma transferência internacional,
não vai ficar legal, não. Eu acho que toda transparência já se diz de você pode de repente até omitir alguma coisa se comunicando de uma maneira que, eu ainda não posso falar. Mas não quer dizer que às vezes é importante Não, eu acho que a transparência é sempre. Todo esse movimento, eu acredito que vem sendo feito justamente por falta da presença dele. Minimamente pela transparência de falar o que é possível, o que não é, o que está acontecendo. Ele não gosta de falar, sempre gostou tanto de falar, então você fica esperando realmente algum tipo de notícia, poxa, né? Então quando tá perdendo, quando ganha ele é o primeiro a ficar rodeando a gente ali, né, para falar. E tá tudo legal. Ele é um cara super comunicativo. Então a gente fica esperando isso e o torcedor mais ainda, cara. Imagina os atletas também, aí gera realmente esse rebuliço todo, que eu acho que o que falta justamente é a transparência. A transparência é também falar, poxa vida, eu não consegui, eu vou conseguir, ou igual ele falou no final ali, vai acontecer. Só que é tanta coisa ruim envolvida, vamos dizer, ou tanta coisa duvidosa envolvida, essa briga dele com a Eagle, tudo que aconteceu, que realmente o torcedor quer um esclarecimento, cara. Né? E acho que não custa nada ele vir e poder dar uma entrevista ou mais entrevista dessa maneira. Nós estamos falando de 1 minuto e meio aí que ele falou. Gera algo que né, você faz pensar, mas de outro lado o torcedor falou, beleza, tem alguma coisa aí pra gente ver. Pelo menos dá algum alento para acreditar em algo. Tem que ter. De novo, John Textor, no trecho que a gente mostrou aqui, faz uma promessa. Ele diz que o dinheiro vai entrar, não é pode ser, estamos resolvendo, estou otimista, estou confiante, Porque ele também não dá prazo, né? Dinheiro vai entrar, só não dá o prazo. Essa história que a gente sempre repete aqui, e é claro que a gente tem que repetir, né? Mas é contra o Bangu, contra o Volta Redonda, são equipes de menor investimento, mas se o time não fizer isso que o Botafogo fez, a gente vai cobrar, né? Olha, o Botafogo enfrentou o time A, B ou C e não conseguiu ser superior, não conseguiu ter supremacia. Quando acontece, quando o time consegue fazer isso, a gente também tem que citar, tem que exaltar isso e, óbvio, fazer ali a ressalva. Quinta-feira tem Botafogo e Cruzeiro. É a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro e já começa com uma promessa de ótimo jogo, né? Porque do outro lado tem um Cruzeiro que está se formando, contratou Gerson, tem um excelente time da temporada passada e esse início do Botafogo. Mas é o que a gente está falando, não dá para fechar os olhos e simplesmente fingir que não aconteceu porque é contra o Bangu, porque é contra outra equipe. O indício inicial é realmente muito bom. Mas é um indício, é inicial. Também não significa que a temporada está resolvida, né? Cara, tudo tem que ter um início. E está muito longe de saber o que vai acontecer. Mas você precisa de um padrão, óbvio. E depois, dentro desse padrão, você vai se desenvolver. Se contra o Bangu você não joga minimamente bem, você não vai conseguir realmente depois. Quer dizer também que você não vai fazer bons jogos contra Flamengo, contra Vasco e tal? Também não, mas ele tem uma diretriz e está treinando, está desenvolvendo em cima disso. Então tem movimentos que cada adversário ele vai te exigir algum ajuste, né? E aí vai depender muito mais da sequência do que desse início para essa estrutura de equipe, que ela é mais curta, né? De um elenco que é mais puxado para a perna do Arthur, né? Um elenco curto, né? Sim. E desculpa, Arthur, vai fazer o quê, né? Isso é coisa do Felipe Basco, cara. Você tem que ter um padrão e desde então, com todos os problemas... Não tem nada a ver com isso. Não, você me mandou mensagem aqui. Dentro disso daí, eu acho que é importante os atletas comprarem essa ideia, porque é o seguinte, se a gente for olhar o exemplo do Mirassol, que às vezes a gente fala assim, o Botafogo, o Corinthians, o São Paulo, de repente não vão conseguir competir com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Flamengo. Não estamos falando em valor, até em quantidade de bons jogadores. Só que o Mirassol mostrou que é possível, com um bom treinamento, com uma boa mentalidade. Então, não pode ser desculpa um investimento maior ou menor para que você faça isso. Tudo que o Botafogo vive de problema, o futebol você pode dar certo ou não. Só que o futebol tem escolhas. Então, eu escolho blindar o meu vestiário e comprar a ideia do treinador e fazer com que o campo dê certo, independente do que está acontecendo fora, e a diretoria vai fazer o trabalho dela. Bom, rapidinho para complementar com vocês, chegou a informação de última hora de uma TV que diz que o Botafogo já tem acordo com a MLS por o transfer ban aí, vai pagar parceladamente. Então o John Textor prometeu hoje na live,
tá cumprindo e, se acontecer, vai ganhar pontos com a torcida. Também falou que novos investidores virarão sócios dele no negócio do Botafogo e que os antigos sócios dele quiseram trapacear. E vale lembrar que ele também falou que assim que o dinheiro entrar vai ter aval e que o elenco não tá fechado, que vai chegar reforços, e ele deixou muito claro a vontade de Botafogo andar nos trilhos. Em um certo momento ele também falou na entrevista ali onde ele respondia as perguntas, que o Botafogo conseguiu em 2 anos sair da Série B e ser campeão da Libertadores. Então sim, que a torcida fique otimista que vai ter um time forte. Bom, o problema é o seguinte, não sabemos até que ponto. Acredito que até o meio da janela do meio do ano, na janela de junho, acredito que o Botafogo vai ter um elenco um pouco melhorado do que temos. E lá vai ser contratações pontuais. Então sim, se o Botafogo performar bem até o meio do ano, nós vamos sim brigar por títulos aí em 2026. O problema é o seguinte, no momento, são dívidas, a prioridade vai ser pagar, enxugar as folhas, a folha salarial, na verdade, foi enxuta, pagar as dívidas primeiro para sair arrumando a casa. E com os novos investidores virão mais grana para o Botafogo, virão novos reforços e acredito eu que também nesse caminho possa vir títulos, tá certo? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero contar com você que é botafoguense, que chegou até aqui, e deixa aqui nos comentários o que você tá achando da sala do senhor John Textor, né? E o que você achou do jogo de hoje contra o Bangu. Deixa aqui que eu quero ver.